Imagine você tendo um livro que traz a teologia de 4 grandes reformadores. É este livro aqui, Teologia dos Reformadores, Timothy George, aqui no Leitura que Edifica, especial no mês da Reforma Protestante. Olá, em Teologia dos Reformadores, de Timothy George, disponível aqui na nossa livraria, o autor nos leva à introdução do que foi a Reforma Protestante e sua importância e magnitude para o início de uma nova era para a humanidade, a Idade Moderna. Como disse Hegel, a Reforma é o sol que a tudo ilumina e que sucede àquela aurora do final da Idade Média. George comenta que a Reforma estava relacionada tanto com os impulsos medievais quanto modernos, e citou outro autor, Obermann, que encontrou nesse período de transição histórica as dores de parto da era moderna, sendo uma de suas características uma nova visão da dignidade humana baseada numa compreensão pactual da relação entre Deus e o homem. A Reforma era realmente uma transição entre uma cultura que lutava para nascer enquanto uma velha cultura estava morrendo. Na esfera política, a Reforma testemunhou, entre outros, o surgimento da moderna nação-estado e o início das guerras dinástico-religiosas. Economicamente, a influência do ouro do Novo Mundo e o colapso das economias feudais criou uma inflação jamais vista na Europa, e o caos econômico e a relação reforma com o surgimento do capitalismo ainda causam muitas e acaloradas discussões. A Reforma foi um movimento essencialmente religioso, com profundos interesses teológicos, e o autor nos oferece aquilo que chama de autoentendimento teológico de 5 importantes reformadores: Lutero, Zwinglio, Calvino, Tyndale e Simmons. O autor cita Lutero como o gênio teológico criador da Reforma, que deixou sua marca nos protestantes que abraçaram a confissão de Augsburgo. Também fala sobre Zwinglio e Calvino como reformadores de Zurique e Genebra e coautores da tradição reformada. Lutero, Zwinglio e Calvino, embora divergissem significativamente um do outro, foram reformadores magistrais, pois seus movimentos foram endossados e oficializados pelos magistrados, as autoridades civis. Tyndale, condenado na Inglaterra e morto no continente europeu por autoridades civis, mostrou em uma de suas últimas palavras a esperança de que os magistrados conseguissem renovar a igreja. Ó Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Menos Simmons é o estranho no ninho em relação aos demais. Abandonou sua posição de sacerdote da igreja romana para liderar os anabatistas, um dos grupos mais importantes da reforma radical, sem apoio dos magistrados. Na época de Meno, os menonitas viviam sempre em ameaça de exílio ou de morte. Lutero, Zwinglio e Tyndale foram reformadores da primeira geração da Reforma, Calvino e Meno da segunda. Lembrando que a época da Reforma produziu mais mártires do que todas as perseguições na época da Igreja primitiva. Os detratores católicos de Lutero, por exemplo, espalharam o boato de que ele havia nascido de uma união entre sua mãe, que era bruxa, e uma entidade demoníaca. Respondendo sobre o que era a igreja, Lutero afirmou: ora, uma criança de 7 anos sabe o que é a igreja: crentes, santos e ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. Em tempos contemporâneos de falso evangelho da prosperidade, reafirmamos nossa fé quando Lutero, baseado apenas na Bíblia, afirmava que a pregação da palavra de Deus é um meio indispensável e sinal infalível da Igreja de Cristo. Zwinglio, apesar de se referir a Lutero como um Elias e incentivar a igreja a comprar e ler os livros de Lutero, recusou-se a ser chamado de luterano e afirmou: não aprendi minha doutrina com Lutero, mas na própria palavra de Deus. Zwinglio nos ensina que respeito e admiração sempre, idolatria nunca. O livro também nos oferece assuntos, movimentos e personagens importantes para o entendimento desse momento histórico, como o curalismo, o conciliarismo, os pré-reformadores Wycliffe e Huss, os franciscanos espirituais, os valdenses, o escolasticismo, o misticismo e o humanismo. Calvino falando sobre os negócios de Deus, providência, ordem e ofício, eclesiologia, pós-tenebras lux. Que? Você ainda não teve a oportunidade de aprender sobre esses assuntos? Então eu te indico esse excelente livro, Teologia dos Reformadores, de Timothy George, para você aprender sobre a nossa fé reformada. Só lhe deu glória e Deus te abençoe.